O episódio a seguir é destinado ao público adulto. Ele contém descrições gráficas de cena de crime e diálogo adulto, no qual alguns espectadores podem achar o conteúdo altamente perturbador. Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso cantinho de mentes curiosas. Aqui é o local perfeito para aqueles que amam os pequenos detalhes por trás de um crime. Eu sou a sua apresentadora, ou a sua host, Geisiele, e esse é o podcast Por Trás da Fita Amarela. Como vocês podem perceber, a minha voz ela não está das melhores, eu estou doente, acho que gripada, não sei, mas a voz ela claramente está fanha. Eu espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês, eu juro que eu tô aqui tentando o meu máximo, eu tô até tomando um chazinho regado no limão. E eu espero que dê certo. Então, chega a blá blá e vamos para o caso de hoje. O assassino do banho de ácido, ou The Acid Bath Murders, que é um apelido claramente arrepiante que faz a espinha gelar, refere-se a John George Hay, um notório serial killer inglês que aterrorizou Londres durante a década de 40. O método de Hay para se livrar dos corpos de suas vítimas em ácido sulfúrico concentrado lhe rendeu esse apelido macabro. E essa história, completamente 100% insana, serve como um lembrete assustador das profundezas da depravação humana e até que extremos alguns indivíduos podem chegar apenas para satisfazerem seus desejos mais sombrios. John George Hay nasceu no dia 24 de julho de 1909, na cidade de Stamford, na Inglaterra, e era filho de John Robert e Emily Hay. Ele foi criado no distrito de Outwood, em West Yorkshire, e os seus pais participavam dos Irmãos de Plymouth, que basicamente eram vários grupos cristãos protestantes extremamente conservadores. Dito isso, o seu pai acreditava que o mundo era mau, e por conta disso, eles precisavam morar afastados de tudo e de todos. John Robert e Emily já estavam casados há 11 anos quando eles tiveram John, e na época, Emily já estava com 40 anos de idade, então eles meio que o consideraram como seu pequeno milagre. Pouco tempo após o nascimento do filho, John Robert acabou perdendo o emprego, fazendo com que a família começasse a sofrer financeiramente, a ponto de eles terem que pedir dinheiro emprestado a parentes e amigos próximos. Mas, alguns meses depois, ele conseguiu um novo emprego, e foi então que a família se mudou para Outwood. Por conta da religião dos pais, John teve uma infância bem solitária, considerando que ele não tinha permissão para praticar nenhum tipo de esporte. E só para vocês terem noção, o seu pai tinha uma certa cicatriz meio azulada em sua testa, que de acordo com ele, era a marca do demônio. E essa marca era um castigo que Deus tinha lhe dado por ter pecado muito quando ainda era jovem. E com isso, ele dizia a John para não pecar, senão ele teria a mesma marca. E a única razão pela qual sua mãe não a tinha era porque ela era um anjo. Pois é. Obviamente, eu nem preciso dizer a vocês o trauma que isso criou na cabeça de John, e desde esse dia ele passou a ter muito medo de um dia se olhar no espelho e ver a tal marca. Mas depois de um tempo, conforme ele foi crescendo e cometendo pequenos crimes, ele começou a acreditar que como a marca nunca aparecia nele, isso significava que ele poderia pecar como quisesse, que bom, estava tudo bem. Como John vivia isolado de todo mundo, principalmente após o seu pai construir uma cerca gigantesca ao redor de toda a casa, ele não tinha amigos. Então, como uma forma de ter com quem conversar ou ter qualquer tipo de companhia, John passou a se apegar bastante aos animais, chegando ao ponto em que ele dava sua própria comida para o cachorro do vizinho. E definitivamente ele não era o tipo de criança que costumava desobedecer os pais ou entrar em algum tipo de problema. Mas, amigos, quando ele entrava, a sua mãe costumava batê-lo com a sua escova de cabelo, e de acordo com ele, ela batia tão forte que chegava a sangrar. E que em seguida, ela lambia o sangue. Não, vocês não ouviram errado. Uma coisa que John foi desenvolvendo ao longo dos anos foi a sua incrível habilidade em mentir. Geralmente, ele mentia como uma forma de lidar com os pais, e assim ele conseguia fingir ser o filho perfeito que eles tanto queriam, que seguia todas as regras e que acreditava em todas as suas crenças. Mas no futuro, essa sua habilidade seria utilizada bastante para outras coisas. Visto que ele vivia nesse mundo protegido pelos pais, onde passava 90% do seu tempo em casa, ele também começou a se dedicar a aprender a tocar piano,
e não demorou muito até que ele conseguisse desenvolver um conhecimento gigantesco de música clássica, chegando a ganhar uma bolsa de estudos para estudar na Queen Elizabeth Grammar School e outra para a Catedral de Wakefield, onde se tornou um dos meninos do coro. A partir daí, ele começou a ter uma mistura de religiões, visto que a Catedral de Wakefield tinha crenças que os irmãos de Plymouth eram contra. Mas os seus pais aceitavam que ele a frequentasse porque acreditavam que seria bom para a sua educação. Porém, mais tarde, John disse que essa época foi bem confusa para ele, porque ele não sabia mais no que acreditar, e no que era certo e o que era errado, e ele simplesmente odiava a sua religião. Principalmente porque a fez ter uma relação de ódio e medo com Deus, ao invés de ser algo bom. Em 1926, ele se formou no ensino médio e então conseguiu um emprego como aprendiz em uma empresa de engenharia automotiva chamada Apple Yard. Mas, como John achava o trabalho muito sujo, ele acabou ficando lá por apenas um ano e depois passou a trabalhar no departamento de educação no Conselho de Wakefield, mas, novamente, não gostou do emprego e se demitiu um ano depois. Mais tarde, ele conseguiu um emprego em uma empresa de seguros de motores, onde aprendeu um pouco sobre finanças, e tudo parecia estar indo muito bem, pelo menos até os seus 21 anos de idade. Nesse ano, foi descoberto que ele estava roubando dinheiro da empresa, então ele se demitiu antes que as coisas piorassem e ninguém nunca prestou queixas contra ele. Em 1934, John parou de frequentar a Igreja dos Pais e pouco tempo depois conheceu uma mulher chamada Beatrice Hammer, de 21 anos de idade. No mesmo ano, no dia 6 de julho, os dois casaram, mesmo que eles mal se conhecessem na época. Aparentemente, ela ficou impressionada com todo o charme de John e por achar que ele era rico. Então, quando ele propôs, ela disse sim, sem problema nenhum. E para ele, o único motivo de se casar era porque naquela época essa era a única forma que os filhos saíam da casa dos pais. Só que tem um pequeno problema. John não era rico. Então, para conseguir financiar sua nova vida de casado, ele decidiu colocar todo o seu conhecimento sobre venda de carros para forjar documentos fiscais e de propriedade de veículos. Basicamente, ele fingia ser uma outra pessoa, pagava apenas a primeira parcela do carro e depois simplesmente desaparecia. Então, quando a pessoa que vendeu o carro a ele ia procurá-lo para que ele pagasse as outras parcelas, aquela pessoa não existia e, enquanto isso, John conseguia vender o veículo pelo valor total. E, chocantemente, isso deu certo por muitos meses. Mas, depois de um tempo, ele foi preso, obviamente, ainda em 1934. E enquanto ele estava na prisão, Beatrice deu à luz a filha deles e se divorciou de John. Só que, como ela não queria criar a filha sozinha, em uma época em que isso era muito mal visto, ela colocou para adoção. Mas o que acontece? Ele havia sido preso, havia se divorciado e a sua filha havia sido colocada para adoção. Tudo isso em menos de um ano. E a sua religião definitivamente não aprovava nada disso, e muito menos a sua família. E com isso, ele foi expulso de ambos, mas depois de um tempo, a sua família disse que o perdoaria se ele reconstruísse a sua vida de forma honesta. E após cumprir os 15 meses de prisão, John realmente tentou reconstruir a sua vida. Ele até abriu uma lavanderia seco com um amigo, e tudo estava indo muito bem, só flores, só alegria. A empresa estava crescendo, estava maravilhoso. Mas tudo foi ladeira abaixo após esse amigo morrer em um acidente de carro. E como John sabia que ele não conseguiria dar conta de tudo isso sozinho, ele acabou vendendo a empresa. Foi então que John decidiu recomeçar ainda mais. E para isso ele se mudou para Londres em 1936. Só que ele tinha cansado, de fazer as coisas certo, mesmo que ele tivesse feito isso apenas uma vez, mas tudo bem. Porque na mente dele, qual era o sentido de tentar ganhar o dinheiro de forma honesta, quando era muito mais fácil seguir o outro caminho e conseguir ganhar muito mais? Então, quando ele chegou em Londres, ele conseguiu um emprego de motorista para um homem chamado William Donald McSwan. E os dois até se tornaram amigos. Mas, no começo, o plano de John era roubar toda a família e viver a sua vida com muito dinheiro. Mas, como ele acabou se envolvendo demais e criando uma amizade muito forte com William e uma relação muito boa com os pais dele, ele acabou desistindo disso e preferiu mantê-los como amigos e não criar inimigos.
Mas, querendo ou não, ainda era John e John queria dinheiro. Por conta disso, eventualmente ele se demitiu quando percebeu que não gostava de trabalhar para outras pessoas e que não conseguiria fazer nada de ruim com a família McSwan, além de que ele queria tentar criar o seu próprio negócio mais uma vez. Com isso, ele começou a se passar por um advogado chamado William Adamson, que era um advogado real e, por sinal, muito famoso, e começou a vender várias ações falsas que, de acordo com ele, vinham de clientes muito ricos que haviam morrido. E por incrível que pareça, isso funcionou por um bom tempo. Ele fazia isso em uma cidade e antes que as pessoas se dessem conta que aquilo não se passava de um golpe, ele seguia para a próxima cidade. E dessa forma, ele conseguiu muito dinheiro. Mas depois de um tempo, ele foi descoberto e novamente lá estava ele, na prisão. Só que dessa vez ele foi condenado a 4 anos. Pasmem ou não, apenas um ano após ficar livre, ele foi preso mais uma vez pelo mesmo motivo. Mas agora ele fez uma promessa a si mesmo que essa seria a sua última vez na prisão e que a partir daquele momento em diante ele seria mais esperto em seus esquemas de fraude. Das próximas vezes, os seus alvos seriam apenas mulheres mais velhas, porque, de acordo com ele, eram elas que tinham todo o dinheiro de verdade. E a partir daqui, que as coisas começam a tomar um rumo muito mais sombrio. Porque outra coisa que ele começou a pensar foi que ele passou a se arrepender de ter deixado as suas vítimas vivas, porque dessa forma elas conseguiam acusá-lo. Ou seja, ele precisava encontrar uma forma de se livrar delas sem deixar muitos rastros, visto que ele queria pegar todo o dinheiro para si mesmo. Para isso, ele passou boa parte do seu tempo na prisão, dentro da biblioteca, e acabou descobrindo sobre um assassino francês chamado George Alexander Sarret. E é aqui que entra a parte essencial para o caso de hoje. Acontece que Sarret, que era um químico, tinha se livrado dos corpos de suas vítimas com ácido. Mas John precisava testar tudo isso. Ele precisava saber em quanto tempo, mais ou menos, esse processo demoraria. E para isso, ele conseguiu um emprego na oficina de metalurgia da prisão, onde ele conseguiu acesso ao ácido sulfúrico. Mas, obviamente, que ele não podia fazer os seus testes com humanos, então ele começou a pegar ratos que ele encontrava ao redor da prisão e passou a fazer os seus testes. Como o corpo de um rato demorava cerca de 30 minutos para se dissolver no ácido, ele imaginou que um corpo humano deveria levar cerca de 1 ou 2 noites. E por fim, para ter certeza do seu plano, ele também passou a folhear vários livros jurídicos e em um certo dia ele encontrou o Corpus Delicti, ou melhor, o corpo delito. Basicamente, segundo a lei britânica da época, se nenhum corpo fosse encontrado, nenhuma condenação por assassinato poderia ser feita. Claro que não era bem assim, mas John não se importou o suficiente para ler ainda mais a fundo. Claro que não. Para ele, aquilo ali já era o suficiente para o seu plano perfeito, na cabeça dele. Em 1940, John foi libertado da prisão e, de acordo com ele, devido a todo o seu isolamento quando ele ainda era criança e o medo de ser condenado pelos seus pecados, fez com que ele tivesse pesadelos constantes na infância. E em 1944, após um acidente de carro, esses pesadelos voltaram ainda mais fortes. E neles, ele basicamente viu uma floresta de sangue. Ele chegou a dizer o seguinte: "Vi diante de mim uma floresta de crucifixos que gradualmente se transformaram em árvores. A princípio parecia ser orvalho ou chuva pingando nos galhos, mas ao me aproximar percebi que era sangue. Toda a floresta começou a se contorcer e as árvores escuras e eretas a escorrer sangue. Um homem saiu de cada árvore pegando sangue. Quando o copo estava cheio, ele se aproximou de mim. 'Beba', ele disse, mas eu não conseguia me mexer." E esses pesadelos acabaram sendo extremamente importantes para o que ele faria no futuro. Pouco tempo após sair da prisão, ele alugou uma pequena oficina na rua Gloucester e foi lá onde ele começou a guardar ácido, para que em breve ele pudesse colocar o seu plano em ação. Mas demoraram 4 anos até que ele conseguisse experimentar o seu projeto. Em 1944, John estava morando em um hotel chamado Onslow Court Hotel, que ficava em Queensgate, visto que naquela época era bem comum que as pessoas solteiras ou mais velhas fizessem isso. E ele era visto como sendo um homem muito inteligente e bem educado, e tinha a reputação de ser um inventor e empresário. Em uma certa noite do mesmo ano, John foi tomar um drink em um pub chamado The Goat Tavern, em Kensington, e para sua surpresa, ele se encontrou com um velho amigo,
que era ninguém mais, ninguém menos que William McSwan, que, caso vocês não lembrem, foi ele que John trabalhou como motorista antes de ser preso. Aquele que não queria fazer nada de mal à família, porque ele era muito próximo de todo mundo, enfim. E acontece que William vinha de uma família bem rica, como vocês já sabem. Assim que eles se reencontraram, os dois voltaram com a amizade que tinham antes, e William até reapresentou John aos seus pais, Donald e Amy McSwan, que, por sinal, recentemente tinham investido muito dinheiro em algumas propriedades de Londres, que eram administradas pelo filho. E adivinha? Na mesma hora que John descobriu sobre tudo isso, ele ficou bem interessado. E agora, ele queria aquilo para si mesmo. Então, no dia 9 de setembro, ele convidou William para um drink no The Goat, e lá ele ficou enchendo um amigo de vinho antes de finalmente conseguir atraí-lo para sua oficina na rua Gloucester, que, por sinal, ficava muito perto dali. Pouco tempo depois de chegarem na oficina, John se aproveitou enquanto William estava de costas e o atingiu na cabeça com a perna de uma mesa de pinball até que ele não estivesse mais vivo, e depois voltou para o seu quarto de hotel para dormir como se nada tivesse acontecido. De acordo com ele, ele não sentiu nenhum remorso após matar o seu próprio amigo. Esse é o tipo de pessoa que John George Hay era. Então, no dia seguinte, ele voltou para sua oficina, afinal, ele precisava se livrar do corpo. Surpreendentemente, ele só pensou no ácido depois do crime, e quando parou para pensar sobre isso, ele percebeu que a sua escolha era muito óbvia, já que ele tinha estudado sobre isso. E rapidamente ele colocou o corpo de William dentro de um barril e, em seguida, encheu o barril de ácido sulfúrico e deixou o processo sendo feito. Quando ele voltou 2 dias depois, todo o seu plano tinha funcionado perfeitamente, então ele só derramou o líquido em um bueiro e seguiu para a próxima etapa, que era inventar alguma desculpa para os pais de William. Na mente dele, ele acreditava que tinha cometido o crime perfeito. Com isso, ele foi até a casa de Donald e Amy McSwan e disse a eles que William tinha sido convocado para a Segunda Guerra Mundial, mas que ele tinha decidido fugir do recrutamento e, por conta disso, ele estava se escondendo na Escócia. Mas, obviamente, não podia manter contato com ninguém durante esse período. A partir daí, John meio que assumiu o lugar de William, já que eles eram muito amigos, pelo menos da parte de William, e por vários meses ele desfrutou ali de uma vida luxuosa, aproveitando tudo do bom e do melhor, chegando até a comprar um carro novo e renovar todo o seu guarda-roupa, apenas com ternos super elegantes. Ele queria coisas de marca, carros, ternos, só coisa boa. Mas depois de um tempo surgiu um pequeno problema. A guerra acabou. E se a guerra tinha acabado, William não tinha mais motivo para se esconder na Escócia, e agora os seus pais estavam começando a ficar preocupados, e John sabia que não demoraria muito até que eles começassem a suspeitar de alguma coisa. Então, em julho de 1945, ele disse a Donald e Amy McSwan que William estava voltando para casa e que mal podia esperar para se reencontrar com eles. Só que essa reunião tinha que ser uma tal oficina na rua Gloucester. Pois é. Porém, como nós sabemos, quando os dois entraram na oficina, William não estava em lugar nenhum, e quando questionaram sobre isso, John apenas disse que ele chegaria a qualquer momento e que eles deveriam entrar e se acomodar, ficar bem tranquilos que estava tudo certo. Mas assim que eles entraram, John atingiu Donald na nuca, e antes mesmo que Amy pudesse perceber o que estava acontecendo, ele fez a mesma coisa com ela, e ambos foram espancados até a morte. Só que, diferente do seu primeiro assassinato, dessa vez, John decidiu seguir a ordem que ele recebia em seus sonhos sobre a floresta de sangue, onde ele ouvia alguém mandando ele beber o sangue. Então, foi isso que ele fez. Ele encheu um copo com o sangue de cada um e bebeu tudo. Aparentemente, ele também chegou a fazer isso com o próprio William, mas eu não tenho 100% de certeza. E só depois disso, dessa vibe assim mais vampiresca, que ele colocou seus corpos em barris de ácido. E assim como havia feito com William, quando os corpos já estavam dissolvidos, ele derramou os líquidos no ralo e seguiu para a outra parte do plano. Para explicar o motivo pelo qual Donald e Amy McSwan haviam simplesmente desaparecido, John disse a todo mundo que eles tinham decidido se mudar repentinamente para os Estados Unidos e que agora os cheques deveriam ser enviados para sua nova suíte no Onslow Court Hotel. Além disso, ele falsificou a assinatura de William e conseguiu a procuração de todos os seus bens. E com isso, ele vendeu todas as propriedades em Londres
e se livrou de vários títulos e todos os pertences da sua casa, arrecadando quase 4 mil euros no total, que seria equivalente a 170 mil euros hoje em dia, que é quase 950 mil reais. Então, assim, muito dinheiro, principalmente para aquela época. Mas calma, John não era tão bom em guardar dinheiro quanto ele era em enganar pessoas. Agora que ele estava super rico, ao invés de ser inteligente e guardando dinheiro ou tendo uma noção melhor de como gastá-lo, ele foi gastando tudo o que tinha para impressionar uma nova namorada chamada Bárbara e também no vício que ele tinha em jogos de azar, que realmente lhe deram, assim, muito azar. Em 1947, todo esse dinheiro já estava acabando. Ele até conseguiu se segurar um pouco com alguns pequenos golpes aqui e outros ali, mas a esse ponto ele precisava de um outro grande golpe para manter o estilo de vida que ele tanto gostava. E para isso, ele precisava olhar um pouco mais para a alta sociedade de Londres. Foi então que ele conheceu um homem chamado Dr. Archibald Henderson e sua esposa, Rose Henderson. Archibald Henderson nasceu no dia 20 de julho de 1897, há muito tempo atrás, em um subúrbio de Glasgow chamado Patrick. O seu pai trabalhava em um banco, enquanto a sua mãe era dona de casa. Ele estudou na Glasgow High School e depois se juntou à vida militar. Mais tarde, ele começou a frequentar a Universidade de Glasgow, onde estudou medicina e se formou em 1928. 2 anos depois, ele se casou com uma mulher chamada Frances Dorothy Orr, mas parece que o casamento não era dos melhores. Aparentemente, ele não a tratava bem, e pelo fato de ela vir de uma família muito rica, ele meio que vivia do dinheiro dela. Além disso, ele adorava apostar em cavalos, bebia bastante e tinha um temperamento um tanto quanto volátil. Um tempo depois, ele conheceu Rosalie, mais conhecida apenas como Rose, em Londres. Rose frequentou a Pennington High School em Lancashire e se formou aos 16 anos de idade. Em seguida, a família se mudou para Londres e ela passou 2 anos estudando habilidades de escritório na Pitman's College e passou mais 2 anos trabalhando como secretária em uma empresa. Em 1926, ela chegou a participar de um concurso de beleza e depois ficou viajando com o pai e com o irmão. E ela falava francês e alemão. Mais tarde, ela se casou com um homem chamado Rudolph Arnold Aaron, mas em um certo momento ele viajou para a França a trabalho, ficando lá cerca de 6 semanas, e quando ele voltou, Rose lhe apresentou Archibald Henderson, que aparentemente tinha lhe acompanhado em várias festas em sua ausência. Depois disso, os 3 começaram a passar muito tempo juntos, apesar de que Rudolph não gostava muito de Archibald. Mas não porque ele achava que a sua esposa estava tendo um caso, mas porque ele o achava meio burro. Mas, na verdade, sim, os 2 realmente estavam tendo um caso e, eventualmente, Rudolph pediu divórcio. Em 1937, a esposa de Archibald morreu, lembrando que ele era casado, mas aparentemente ela morreu por conta de causas naturais, apesar de que a sua família acreditava que poderia ser um caso de homicídio. Principalmente, visto que após a sua morte, ele ficou com muito dinheiro. E no ano seguinte, ele e Rose se casaram. Depois disso, eles compraram e venderam vários imóveis, e foi dessa forma que John Haig conheceu o casal. Quando ele percebeu que os 2 eram muito ricos, tipo podres de ricos, ele fingiu estar interessado em uma casa que eles estavam vendendo e até conseguiu fazer com que o casal gostasse dele após ele ficar se exibindo com todo o conhecimento de música clássica que ele tinha. Só para vocês terem noção, Archibald e Rose ficaram tão impressionados que até o convidaram para tocar piano na inauguração de sua nova casa. E foi nessa festa que John roubou um revólver de Archibald de um baú que tinha no quarto principal. No ano seguinte, em 1948, John, que já tinha feito uma amizade com os 2, foi se intrometendo cada vez mais nos assuntos relacionados aos imóveis, descobrindo todos os detalhes necessários e até mesmo sobre os investimentos que eles faziam, além de se infiltrar no ciclo social dos 2. Enquanto isso, ele comprou e montou uma nova oficina, dessa vez na rua Crowley, em Sussex, em Brighton, e ele não perdeu tempo. Na mesma hora, ele já colocou 2 barris grandes e 3 jarros de ácido sulfúrico lá dentro.
No dia 12 de fevereiro de 1948, ele conversou com Archibald e disse que queria lhe mostrar uma nova invenção que havia criado na sua oficina. E assim que ele chegou lá, John matou com a sua própria arma. Depois, ele levou Rose para o mesmo local, dizendo que o seu marido estava doente e estava perguntando por ela. Mas, quando ela entrou na oficina, ela viu o corpo de Archibald e, antes que pudesse fazer qualquer coisa, John também a matou. Com os Hendersons mortos, ele drenou seus corpos e também bebeu um copo de sangue de cada um, antes de colocá-los nos barris de ácido. Porém, quando ele voltou no dia seguinte, ele percebeu que o processo ali não tinha dado tão certo quanto tinha dado nas outras vezes, mas como ele se achava super espertão e invencível a esse ponto, ele não se importou com isso. Ele apenas derramou tudo nos ralos ao redor da sua propriedade e esperava que os gatos da vizinha se livrassem do resto. Como sempre, ele colocou as suas habilidades de falsificação para jogo e, mais uma vez, assumiu o controle sobre todos os bens dos Henderson, conseguindo arrecadar 8 mil euros, que hoje em dia seria quase 2 milhões de reais. Ele vendeu absolutamente tudo, menos o cachorro e o carro, que no caso ele queria para ele mesmo. Mas obviamente, né, gente, tanto o Archibald quanto o Rose tinham famílias e John precisava dar uma explicação a eles. Ele disse que o casal tinha deixado o país e que tinham deixado John como responsável por todos os seus negócios no Reino Unido. Mas, quando o irmão de Rose, que se chamava Arnold Burling, leu tudo isso em uma carta, ele não acreditou muito. Para ele, aquilo não fazia o menor sentido. Então, John teve que melhorar um pouco a história. Para isso, ele disse que Archibald tinha realizado um aborto ilegal e que, por conta disso, ele e a esposa decidiram fugir para a África do Sul. E essa história parece ter funcionado muito bem, pelo menos por um tempo. Novamente, era de se imaginar que com tanto dinheiro que esse homem conseguiu, mais a experiência anterior como base, que dessa vez ele conseguiria cuidar melhor do dinheiro. Mas não, claro que não. Na verdade, foi pior ainda, considerando que ele gastou boa parte da fortuna dos Henderson em apenas 14 meses. Sim, ele continuou com seus pequenos esquemas e a esse ponto, ele e a sua namorada, Bárbara, já estavam noivos. E em um certo dia, no final de 1948, um de seus carros foi encontrado no fundo de um penhasco após ele relatar o roubo. Só que ele chegou a levar Bárbara até lá e disse a ela que ele mesmo havia jogado o veículo apenas para conseguir receber dinheiro do seguro, o que acabou funcionando. Mas, John sendo John, isso não era o suficiente. Pouco tempo depois, as suas dívidas voltaram a aumentar e ele estava vivendo de um empréstimo atrás de outro. E a esse ponto, a sua noiva já estava começando a desconfiar que alguma coisa estava errada. Claro que ela não imaginava que ele fosse um assassino, mas ela estava começando a perceber que talvez ele não fosse tão rico quanto ele dizia ser. Nessa época, todo mundo do Onslow Court Hotel já o conhecia e ele tinha uma boa reputação por lá, como um empresário bem-sucedido, e com o passar dos anos, ele foi conseguindo se entregar à comunidade dos outros moradores do hotel. E entre eles está uma viúva chamada Henrietta Helen Olivia Roberts Durand Deacon, claramente com um nome bem grande, e por essa razão ela era conhecida apenas como Olive. Olive nasceu no dia 28 de fevereiro de 1880 em Richmond, em Surrey. A sua família era tão rica, mas tão rica, que o seu nascimento chegou a ser anunciado nos jornais da época. Infelizmente, não se tem muita informação sobre a sua vida, porque realmente é um caso assim mais antigo, as pessoas nasceram há muito tempo atrás, mas sabemos que ela era uma sufragista e lutou pelos direitos das mulheres de poderem votar, e em 1918 ela se casou com um capitão chamado Reginald William John Durand Deacon, e eles nunca tiveram filhos, e Reginald acabou falecendo em 1938, e em algum momento de sua vida, Olive passou a morar no Onslow Court Hotel e foi dessa forma que ela conheceu John Haig. E assim como todos os outros moradores do hotel, Olive tinha a impressão que John era um inventor de sucesso, super educado, carismático, aquela coisa toda. Então, no dia 14 de fevereiro de 1948, ela o procurou para fazer uma proposta. Acontece que ela tinha criado um protótipo para unhas artificiais e queria saber se ele conseguia desenvolver o produto completo para que eles colocassem no mercado. E John disse que sim, que ele ficaria muito feliz em ajudar. Mas nós sabemos que ele não era o tipo de pessoa que gostava de ajudar ninguém, além de si mesmo.
Então, no dia 18, ele disse a ela que tinha feito alguns ajustes e queria mostrar a ela os resultados, e para isso, ela teria que ir até a sua oficina. Dessa vez, ele até fez uma pilha de documentos falsos de patente e deixou em cima da mesa para que ela assinasse. E nessa época, ele já havia mudado de oficina e ele tinha achado um lugar melhor para alugar em um armazém ainda maior, que ficava na rua Leopold. E a esse ponto, nós já sabemos muito bem o que acontecia dentro das oficinas de John. Quando Olive entrou no armazém, ele lhe deu um tiro na nuca com um revólver roubado do Dr. Henderson, e antes de colocar o seu corpo no barril de ácido sulfúrico, ele pegou todos os seus pertences de valor para que ele pudesse vender depois. De acordo com ele novamente não sentiu nada. Nenhum remorso, nenhuma tristeza, absolutamente nada. Mesmo que ele já conhecesse Olive há 4 anos e que ela era tão próxima a ele que chegava a trocar cartas com seu pai. Mesmo assim, para ele, tudo aquilo já tinha virado rotina e ele até fazia de forma automática. Ele matava as pessoas de forma automática. No dia seguinte, vários hóspedes do hotel ficaram preocupados quando Olive não apareceu para o café da manhã, e quando perguntaram a John se ele sabia onde ela estava, já que eles eram próximos, ele apenas disse que os dois tinham combinado de se encontrarem na noite anterior, mas que ela não havia aparecido. E no dia seguinte, ele até se ofereceu para ir à delegacia com uma outra amiga de Olive chamada Constance Lane, para que eles reportassem o desaparecimento. Sério, a cara de pau desse homem é uma coisa assim realmente que precisa ser estudada. E ao chegarem lá, eles foram recebidos pelo sargento Lambourne, que interrogou John sobre esse tal suposto encontro que ele tinha marcado com Olive exatamente no dia do seu desaparecimento. E como Lambourne não era burro nem nada, imediatamente ele suspeitou de toda essa história e achou tudo isso muito esquisito e suspeito. E quando John e Constance foram embora, ele decidiu dar uma olhadinha mais de perto nos arquivos de John Haig. E foi então que ele descobriu que já tinha ali um certo histórico de fraude, e na mesma hora ele começou a investigação. Uma coisa que costuma acontecer, e muito, com a maioria dos serial killers, é que chega um momento em que eles param de ser tão cuidadosos quanto eram no início, e isso definitivamente foi algo que aconteceu com John Haig. No começo, ele fazia tudo com muita cautela e atenção, dava umas desculpas um pouco melhores e, aos poucos, pegando o dinheiro de suas vítimas. Mas agora, o poder tinha subido a cabeça. Ele achava que era invencível e que nunca seria pego. Eu conto ou vocês contam? Continuando. Na manhã seguinte, ele decidiu voltar ao armazém para conseguir se livrar dos restos mortais, né? O líquido. E também ver tudo o que tinha conseguido com Olive para que pudesse vender e pegar o dinheiro. Só que, para sua surpresa, ele não conseguiu tanta coisa assim em comparação aos itens das outras vítimas. Ele apenas tinha conseguido um casaco de pele que estava manchado de sangue, alguns trocados e uma certa quantidade de joias. E no fim, ele só conseguiu 110 euros por isso. E para piorar ainda mais, para John, claro, lembram de Arnold Burling, o irmão de Rose Henderson? Então, desde o começo ele não tinha acreditado muito nas desculpas esfarrapadas de John, e ele estava investigando todo o caso do desaparecimento de sua irmã e já tinha até ido à polícia para relatar o seu desaparecimento. E tinha pedido que os policiais a encontrassem porque ela precisava reivindicar uma herança de família. E quando ele mencionou o nome de John Haig, imediatamente os policiais fizeram a ligação com o desaparecimento de Olive Duran Deacon. As coisas não estavam indo muito bem para John. E felizmente só iriam piorar. No sábado seguinte, a polícia foi até o seu armazém na rua Leopold. E lá, eles encontraram um avental de borracha, uma máscara de gás, garrafões de vidros vazios, um revólver que havia sido disparado recentemente e um recibo de lavagem a seco no casaco de pele de Olive. Após encontrarem esses itens, os investigadores decidiram fazer uma busca nos arredores do armazém e as coisas que eles encontraram eram minimamente perturbadoras e incriminatórias. Eles encontraram 28 quilos de gordura corporal derretida, uma parte de um pé, alguns outros resquícios corporais e uma parte de uma dentadura. Agora eles tinham o principal suspeito dos casos.
Na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, os detetives foram até o Onslow Court Hotel e esperaram por John sob o pretexto de estarem fazendo apenas mais uma investigação de rotina e o levaram para interrogatório. No começo, John até fingiu estar bem desinteressado e agiu como se não fizesse a menor ideia do que poderia estar acontecendo, e muito menos que ele fosse o principal suspeito. Enquanto os detetives estudavam a melhor estratégia para questioná-lo, ele chegou a fumar um cigarro super tranquilamente, tirou uma soneca e até leu um jornal. Para ele, não existia nenhuma possibilidade de que os policiais soubessem de alguma coisa, então ele estava assim, mó tranquilão, mó paz. Quer dizer, isso até o seu interrogatório começar de verdade. Quando os detetives começaram a lhe fazer algumas perguntas, ele percebeu que eles sabiam mais do que estavam dizendo. Mas, de qualquer forma, para John, mesmo que eles soubessem de tudo, não tinha nada que eles pudessem fazer por conta do corpo delito. Lembram que ele tinha pesquisado sobre isso enquanto estava na prisão? Pois é. E como ele acreditava fortemente que ele só poderia ser preso se um corpo fosse encontrado, quando ele ficou sozinho com o detetive inspetor Albert Webb, ele começou a perguntar o que aconteceria caso um homem fosse considerado insano, e Albert disse que ele iria parar em Broadmoor. Se você é um seguidor lá do canal, você já ouviu falar bastante desse local. E assim, não é um local muito legal para se ficar. Com isso, John continuou fazendo mais perguntas sobre isso, até que perguntou quais eram as chances de alguém ser liberado de lá, e depois quais eram as chances de alguém conseguir sair de lá. E dessa vez, Albert disse que não podia discutir isso com ele, né, obviamente, porque era meio que confidencial, e John disse o seguinte: "Bem, se eu lhe contasse a verdade, você não acreditaria em mim. Parece fantástico demais para acreditar." E acreditem ou não, mas depois disso ele começou a contar tudo o que tinha feito nos mínimos detalhes, como se estivesse orgulhoso dos seus crimes, porque ainda achava que conseguiria sair impune. Ele contou desde os ratos da prisão e o experimento com ácido sulfúrico até o assassinato de Olive Durand Deacon, dando toda uma linha do tempo perfeita. Em um certo momento, ele até disse o seguinte: "Vou lhe contar sobre isso. A senhora Durand Deacon não existe mais. Ela desapareceu completamente e nenhum vestígio dela poderá ser encontrado novamente. Eu destruí com ácido. Você encontrará a lama que permanece na rua Leopold. Todos os vestígios se foram. Como você pode provar um assassinato sem um corpo?" Então, acontece que, como eu falei pra vocês lá atrás, John não fez uma pesquisa muito profunda em relação ao corpo delito. Como ele não sabia falar latim, ele achava que isso significava sem corpo, sem crime, quando na verdade significa o corpo do crime. Mas mesmo assim, não é algo levado ao pé da letra. Esse termo se refere mais à necessidade de se provar que um crime realmente ocorreu antes que alguém possa ser acusado dele. Quase como inocente até que se prove o contrário. Você pode acusar alguém de roubo de carro, mas para isso você precisa provar que um carro desapareceu através das evidências. E acontece da mesma forma em casos de assassinatos. Antes que alguém possa ser acusado de assassinato e julgado por isso, tem que se provar que teve um assassinato em primeiro lugar. Óbvio. Mas isso não significa que você precise, literalmente, de um corpo para provar um assassinato. E sim, de algumas evidências. E isso era algo que John não fazia a menor ideia. No dia 1º de março, alguns patologistas forenses foram até o seu armazém e começaram a coletar várias evidências com auxílio de luvas de borracha bem grossas para que eles pudessem se proteger do ácido residual. E depois de um tempo, eles encontraram vários fragmentos de restos humanos, especialmente ao redor da propriedade e nos ralos. Além do que eles já haviam encontrado da primeira vez, eles também encontraram 18 fragmentos de ossos, mais gordura corporal humana, um recipiente de batom, uma alça de uma bolsa e um par de dentaduras em perfeito estado. E mais tarde, os patologistas incríveis conseguiram reconstruir o pé que haviam encontrado e ele coube perfeitamente dentro de um sapato que eles também tinham encontrado no mesmo local. E então, no dia da mentira, dia 1º de abril de 1949, John foi para o condado de Sussex para ser ouvido pela primeira vez. E, gente, pasmem ou não, ele estava assim super feliz, sorridente e contando piadas durante a audiência.
E tudo isso porque mesmo que o seu primeiro plano tivesse falhado, ele tinha outro plano. Claro, ele iria alegar insanidade e pretendia passar o resto de sua vida pleníssimo dentro de Broadmoor. Porque na cabeça dele, lá seria um paraíso. E se tem uma coisa que Broadmoor não é, é um paraíso, tá mais para um inferno, tá? Porque assim, o lugar é realmente terrível. Durante a sua preparação para o processo, ele preparou a sua defesa conversando com psiquiatras da prisão e enchendo eles de histórias sobre pesadelos surreais que ele tinha desde criança. Em diversas ocasiões, ele falou sobre beber o sangue de suas vítimas e explicou que só fez isso porque estava agindo de acordo com os impulsos perversos de seus pesadelos. O que, por sinal, nós nem sabemos se eram reais ou se ele apenas inventou tudo isso para parecer insano. O que eu não duvido. Tanto que os próprios psiquiatras não caíram do seu joguinho porque eles conseguiam ver claramente que tudo que ele estava falando parecia muito bem estudado, como se ele tivesse folheado e estudado algum livro de psicanálise, ao invés de saber os problemas reais que um homem insano enfrentava. E além de muitos acharem que os seus sonhos eram mentira, muitos também achavam que ele nunca tinha bebido sangue de ninguém. E que isso era mais uma forma de parecer louco. Ou sei lá, né? Vai que ele queria, assim, tinha uma vontade, não sei, de ser um vampiro. Tudo é possível, né, gente? Tem cada pessoa nesse mundo que realmente não tem como defender. Mais tarde, foi revelado que John tinha feito amizade com um funcionário do hospital psiquiátrico de Sussex e que eles tinham passado horas lhe fazendo perguntas sobre os detalhes de várias doenças mentais. O que, novamente, só provava que ele estava estudando e se preparando muito bem para suas audiências no tribunal. Mas, no fim, nada disso importou porque o júri levou apenas 15 minutos para considerá-lo culpado de todos os assassinatos. E após dar o veredito, o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer em sua defesa, mas John disse que não tinha nada. E com isso, John George Hay foi condenado à pena de morte e seria executado por enforcamento. Enquanto ele estava no corredor da morte na prisão de Wandsworth, aparentemente, ele perguntou aos guardas se ele poderia fazer um teste da sua execução para garantir que tudo ocorreria conforme planejado, o que, obviamente, foi negado. No meio tempo, ele fez diversas entrevistas e até contou toda a sua história para o jornal que tinha financiado o seu julgamento e escreveu cartas para sua noiva, Barbara Stephens, e para os seus pais. Os seus últimos dias de vida foram gastos com ele se certificando... Gente, juro, foca aqui. Ele queria certificar que ele entrasse para a história como um vampiro que aperfeiçoou a maneira de encontrar suas vítimas e que usar as suas habilidades de falsificação para roubar todo o dinheiro não tinha muito a ver com isso. Porque ele chegou a dizer, ele teve a cara de pau de dizer, que a sua motivação nunca foi dinheiro. Olha que coisa! Ele até chegou a receber funcionários do Madame Tussauds em sua cela na tarde anterior à sua execução, para que eles conseguissem fazer uma máscara para o modelo de cera que eles colocariam no museu no dia seguinte à sua morte, que estava usando roupas que o próprio John forneceu a eles. E obviamente que nos últimos momentos de sua vida, ele não iria deixar de ser controlador. Ele chegou a perguntar ao diretor da prisão se ele poderia se encontrar com o carrasco para verificar se ele estava com o peso correto. Porque, de acordo com ele, ele caminhava de forma muito ágil e isso poderia fazer com que as pessoas achassem que ele era mais leve do que realmente era. E ele não queria, que o carrasco não tivesse o peso certo e que a execução desse errado. Mas não, claro que o diretor não deixou que ele conversasse com o carrasco e no dia 10 de agosto de 1949, John George Hay foi executado. Até hoje, existe uma exposição especial no Museu de Londres sobre ele, onde tem toda a coleção com seus pertences no Black Museum da New Scotland Yard, incluindo as suas luvas e o avental que ele usou para se proteger das queimaduras de ácido, juntamente com as dentaduras de Olive Durand Deacon e o revólver do Dr. Henderson. E todo o seu caso foi gigantesco na época, e ele se tornou um dos serial killers mais notórios da Inglaterra, principalmente por conta do método não convencional que ele encontrou de se livrar de suas vítimas. E por incrível que pareça, ele tinha fãs. Sim, ele tinha fãs, sendo todas elas mulheres. Durante todo o julgamento, tinham várias mulheres do lado de fora do tribunal torcendo para que ele não fosse preso. O que realmente é uma coisa surreal. Eu nunca vou entender
Por que isso acontece? Isso acontece com vários serial killers. Temos aí Ted Bundy para provar isso. Temos também Charles Manson, que também tinha vários fãs. E, gente, sabe por quê? Entende? Por quê? Se você tem alguma ideia, claramente deve ter alguma explicação psicológica para isso. Eu não chego a me aprofundar muito sobre o assunto, mas algum dia talvez eu dê uma olhada, quem sabe, né? Se torne aí um episódio aqui no podcast. Nossa, eu achei essa ideia muito boa, então eu vou eu vou correr atrás disso, vou tentar fazer um roteiro legal pra vocês sobre isso, né? Por que que as mulheres geralmente ficam tão loucas assim por serial killers e a ponto de quererem casar com eles e esse tipo de coisa. Como eu falei, existem vários exemplos disso acontecendo e com certeza deve ter algum estudo muito aprofundado sobre o assunto. Mas é isso por hoje. Esse foi o nosso caso de hoje. Se você gostou desse episódio ou gosta do podcast em geral, não se esqueça de deixar sua avaliação na plataforma de áudio em que está ouvindo. E claro, seguir as minhas redes sociais e se inscrever lá no canal do YouTube. Todos os links estarão aqui na descrição. Beijos e até a próxima!